Agora, Maria Malta poderia falar umas palavras? Bom dia para todo mundo. E, bem, eu tinha escolhido falar sobre 2 pontos, né, que eu acho que resumem a experiência desse tempo de preparação desse texto. O primeiro ponto seria a questão da interdisciplinaridade, né, da possibilidade de trabalhar com colegas de várias áreas. E o segundo ponto seria a metodologia. Sobre a questão de trabalhar com colegas de várias áreas, acho que o Lino já falou bastante, mas então eu vou colocar um pouquinho do meu ponto de vista. Se vocês forem olhar, né, na lista de participantes desse grupo, vocês vão ver que eu sou a única representante da área de educação. E não é que eu não esteja acostumada a trabalhar com colegas de outras áreas, né? Na minha outra instituição, na Fundação Carlos Chagas, estou acostumada a trabalhar com sociólogos, com estatísticos, com psicólogos, mas sempre com a hegemonia da área de educação. Então, agora eu me vi numa situação inversa, a minoria total, nenhum tipo de hegemonia. Isso foi muito interessante, muito interessante. Por quê? Porque, na hora de você colocar determinados pontos de vista, e até expor o seu paper inicial, quer dizer, inicialmente cada um de nós preparou uma síntese, né, das evidências de pesquisa na sua área sobre essa questão do desenvolvimento infantil. E quando você fala para pessoas da sua área ou pessoas próximas, ou num espaço onde a educação tem hegemonia, tem um monte de coisas que não precisam ser explicadas, né? Nem defendidas, nem argumentadas. São aquelas supostas verdades, né, que são sucessivamente confirmadas e que produzem uma zona de conforto para a gente, enfim, como pessoa que pesquisa, que estuda um assunto. E quando você se vê numa situação inversa, como essa que nós vivemos, a gente tem que encontrar os argumentos para aquelas coisas que normalmente não são questionadas quando você está na sua área de conforto. E você tem que contrapor isso a outras posições que estão nas outras áreas de conforto dos demais colegas. Eu acho que isso é muito salutar, né? É muito salutar porque talvez reforce algumas convicções que podem até nem serem contempladas no consenso que se obtém, porque, obviamente, que o documento ele expressa um consenso, e ele passou por cima de dissensos, que continuam a permanecer, mas que foram colocados de lado na busca de evidências em relação ao desenvolvimento infantil, que são aceitas por todas essas áreas, que é muito importante, né? Já que nós estamos tratando das gerações futuras, não são só importantes para uma área, mas são importantes para a sociedade como um todo. Então, acho que esse exercício ele foi extremamente importante, né? E aí eu diria o seguinte, quer dizer, nós tínhamos muito forte nesse grupo, né, vários representantes da área de medicina, de saúde, e isso falta muito aqui no Brasil, esse diálogo entre a área de educação e saúde. E quando se trata da criança bem pequena, essa colaboração, essa cooperação, esse diálogo é fundamental, não é? E isso não tem ocorrido. Então, espero que seja uma semente que estimule, não é, esse diálogo, essa colaboração, principalmente no campo das políticas públicas. E no caso da área de psicologia, que está aqui meu colega Lino, né, eu acho que o nosso diálogo ele, tem sido maior pela própria posição das diferentes áreas, né, na configuração de todas as áreas científicas. A gente sempre esteve mais próximo, acredito, né, Lino? Então, esse diálogo já não era tanta novidade, embora, claro, seja um privilégio a gente poder compartilhar com o Lino das reuniões e dar muitas risadas juntos, né? Mas existe uma área que é mais, no meu caso, mais difícil, né?
está aqui o Naércio, né? Posso falar com toda a calma, que é a área dos economistas, né? Dos administradores, que hoje em dia estão muito mais próximos do poder, né? Muito mais próximo dos polos de decisão das sociedades. E com os quais, às vezes, é difícil a argumentação, né? Porque a área de educação já está mais próxima da filosofia, já está mais próxima, digamos, do que o pessoal chama das áreas soft, né? E os economistas já estão mais próximos daquilo. Ou seja, é pão, pão, queijo, queijo. Tem que ser os argumentos objetivos, tem que ter dados para provar, tem que estar baseado em dados de pesquisa, quais são as variáveis, qual foi o método, etc, etc, etc. E isso é muito bom também, né? Isso é muito bom para trazer a gente para o mundo real e para trazer isso para o plano dos argumentos que realmente vão influenciar as decisões, que vão ser as decisões estratégicas, né? Não tanto decisões pontuais, no cotidiano das instituições, mas aquelas decisões estratégicas, que já vêm sendo tomadas no Brasil há algum tempo e que continuarão sendo tomadas daqui para frente. Então, eu acho que tudo isso diz que esse sistema, né, de trabalho ele é bastante promissor. Eu acho que nós levamos 3 anos, porque a gente estava começando a se exercitar, não é, nesse caminho. Espero que agora a gente não leve mais 3 anos, mas que a gente consiga já trabalhar num outro ritmo, né, num outro patamar de entendimento. E o segundo ponto, eu acho que aí entra a contribuição da parceria com a Universidade de Harvard, é a questão da metodologia. Não é? A metodologia que foi seguida desde o início para o desenvolvimento do paper, e que, para mim, foi extremamente interessante, porque a gente percebe que ela é sólida, é uma metodologia bastante interessante. Ela, ao mesmo tempo, ela assegura que o produto aconteça, né? Que não fique só no debate, mas ela permite também que esse produto reflita o debate. E aí, só terminando, dentro dessa metodologia, um trabalho extremamente interessante que foi feito por aquele grupo do Frameworks, e que é o sistema que se baseia em métodos antropológicos de perceber como as concepções na opinião pública circulam e quais são essas ideias que estão na cabeça da maioria das pessoas a respeito do desenvolvimento infantil. Né? Uma coisa que me marcou muito, por exemplo, nessa pesquisa do Framework, é descobrir que a maioria das pessoas pensa, imagina, que a criança só pensa a partir do momento que ela fala. Isso é extremamente importante para a área de educação. Porque o que acontece, então, com alguém que acha que a criança, menor de 2 anos, porque ainda não fala, não pensa, né? Como será o trabalho dessa pessoa, seja em que área que ela atuar, se ela julga que essa criança não pensa? Então, outros pontos super importantes, que eu acho que também já ajudaram na produção desse estudo, mas, com certeza, esse estudo do Framework vai nos ajudar nos futuros estudos. Obrigada.